Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Para ontem, hoje e sempre, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Como exigem nossas faltas. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Querido diácono, bem-vindo mais uma vez, querido povo de Deus, os peregrinos que estão aqui no santuário, você que já costuma a vir a essa Santa Missa dedicada às famílias, os cantores, os instrumentistas sempre presentes também, e povo de Deus que está em casa. Rezamos por você, rezamos pela sua família, rezemos pelas nossas famílias neste tempo. Meus irmãos, nós estamos nesse tempo maravilhoso na nossa igreja, tempo da Quaresma. Estamos na segunda semana da Quaresma. Tempo forte de conversão. Conversão. E é claro, acredito que a maioria aqui já caminha, né? Já está com Deus. Mas acredito que você pode melhorar um pouquinho mais, não precisa, não pode? Ou não precisa melhorar? E acho que alguns estão falando assim: padre, eu preciso melhorar muito. Não é pouco não. Que bom. Aproveite então a graça de estar aqui neste santuário. Aproveite a graça então de estar peregrinando, passando por aqui e fazer essa experiência de Deus. Fazer a experiência com Deus neste tempo especial de conversão. Nós sempre temos algo a melhorar, com certeza. Ou sempre tem algo a mudar. Porque nós precisamos nos tornar semelhantes a nosso Senhor. Precisamos adquirir as virtudes de nosso Senhor. Precisamos ser bons de fato. Precisamos ser santos. Você tem o desejo de santidade? Você tem o desejo de céu? Que isso fique cada vez mais claro na minha mente, na sua mente, no nosso coração. Precisamos buscar a santidade, meus irmãos. Precisamos buscar a pureza.
no falar, no pensar, nas atitudes. É tempo de conversão, então é tempo também de uma profunda revisão da nossa vida. Quem tem carro aí sabe que precisa levar o carro para revisão, né? Quem tem casa, cuida de casa, tem que dar uma ajeitada na casa de vez em quando. É ou não é verdade? Meus irmãos, nós precisamos dar uma ajeitada também no nosso coração. Precisamos organizar aqui dentro o nosso interior. Porque nós vamos vivenciar daqui a alguns dias a grande festa da Páscoa. E precisamos preparar bem o nosso coração para esta grande festa. É por isso que a igreja nos chama a introspecção nesse tempo. Menos barulho, ou barulho nenhum, nesse tempo. Os antigos aí, né? Que tem alguns costumes, né? Nós ficamos sabendo, né, de alguns costumes. Em dias penitenciais, né, que não pode isso, não pode aquilo, não pode escutar rádio, não podia escutar rádio, né? Não podia, na sexta-feira, não podia fazer trabalho nenhum, não podia brincar, né? Olha lá, já estão confirmando aqui, ó, né? Gente, nós precisamos de fato silenciar o nosso coração. E quando a igreja diz para nós levarmos a sério este tempo, de fazer menos barulho, menos algazarra, é para nós, de fato, ficarmos com aquilo que é essencial. O que é essencial na nossa vida? O barulho é essencial? Não. Então, quando silenciamos, nós notamos, eu não preciso do barulho, eu preciso de Deus. E achei interessante, nós estamos ainda, né, vivendo um tempo por conta desse vírus, achei interessante o tempo mais forte, né, vamos dizer assim, que tivemos, que parou praticamente tudo, né? Parou praticamente tudo. E o padre gosta de esporte, não sei se você gosta de esporte, eu gosto de um esportezinho, né, de um futebol, gosto, né? E nesse tempo não teve futebol, nesse tempo não teve basquete, nesse tempo não teve muito entretenimento, não é verdade? E passou o tempo, aí eu notei, puxa vida, dá para viver sem futebol, dá para viver sem basquete. O essencial não é o futebol, o essencial não é o esporte. Eu fui entendendo isso nesse tempo. Nossa, o essencial é Deus. O essencial é a família. O essencial é a fé. Quantas lições, apesar de ter sido tudo muito difícil, né? Mas quantas lições boas nós podemos tirar, minha gente. Esse tempo, então, em que nós somos convidados a adentrar a quaresma, é para nós realizarmos isso. E uma das propostas, né, e uma das penitências que nós até poderíamos fazer também seria essa. Nada de esporte nesse tempo. Praticar pode, né? Não tem problema, mas não ficar viciado em assistir, em ficar dependente daquilo, não é? Não ficarmos dependentes, não precisamos disso para viver. E aí a gente vai notar, de fato, eu preciso de Deus. Quantas pessoas que já fizeram uma penitência de guaraná, de chocolate, não vou comer nesse tempo, e depois puderam verificar, dá para viver sem guaraná. E quanta gente disse assim, eu não vou tomar mais. Fez muito bem. Quantas pessoas já fizeram essa experiência e puderam então dizer para si mesmo, eu preciso de Deus. Eu preciso valorizar as coisas de Deus. Eu preciso realmente viver uma vida em Deus. É isso, meus irmãos. Menos barulho ou nenhum barulho nesse tempo, para nós ficarmos com aquilo que é essencial. Deus é essencial na nossa vida. Ele deve ser essencial na nossa vida. E fazermos silêncio neste tempo, também para verificarmos, também para fazermos um exame
na nossa consciência e perceber os nossos pecados, as nossas falhas. A primeira leitura da profecia de Daniel, nós escutamos sobre isso. Daniel que, ao olhar para a sua comunidade, ao olhar para o povo de Deus, pôde verificar os pecados. Nós pecamos contra o Senhor. Nós nos afastamos do Senhor. Colocaram outros como deuses, e não o único Deus. Eles puderam fazer essa avaliação. E Daniel, em nome de todo o povo, começou então a conversar com Deus. Ó Deus, nós pecamos, nós falhamos, nós somos pecadores. E por 2 vezes, diz ali na profecia, resta a nós corarmos de vergonha por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, será que nós estamos corando por causa dos nossos pecados? Ou será que o pecado já se tornou algo familiar? Já é de dentro de casa. Não tem problema não rezar, eu rezo quando dá. Tá certo isso? Não tem problema, de vez em quando eu perdoo. Tem problema isso? Não tem? Meus irmãos, nós somos chamados ao perdão, nós somos chamados à vida de oração, nós somos chamados a levar uma vida séria com Deus. Nós não somos chamados a ser católicos, cristãos, de estatística, só de estatísticas. O que você é católico? Eu sou católico. Mas é mesmo? E quantos, nas entrevistas assim, eu já escutei, pessoa dizendo, eu sou católico, mas não sou católico assim, eu sou católico mais ou menos, de ibope, de pesquisa, não é? Assim, eu sou católico não praticante. Já ouviu isso? Você já disse isso? Sem vergonha, não pode. Não existe isso, minha gente. Ou se é católico ou não se é católico. E se somos católicos, meus irmãos, entremos nesse tempo quaresmal, façamos um exame de consciência e vamos corar sim de vergonha por causa dos nossos pecados. Vamos corar sim de vergonha se não estamos vivendo o Evangelho, se não estamos vivendo a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê nesse tempo quaresmal um desejo profundo de conversão. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos verificar os passos que nós estamos dando. A palavra de Deus realmente é para nós hoje, é para mim, é para você. O profeta percebeu que havia ali uma mornidão espiritual no povo de Deus, que nós também podemos estar correndo o risco hoje de viver no mais ou menos. Não dá para viver mais ou menos para Deus. Ou é quente ou é frio. O morno não desce bem no estômago. Você já fez essa experiência de tomar um café morno? É horrível, não é? Não dá, minha gente. Não dá para ser mais ou menos. Não podemos ser mornos. Espiritualmente, é preciso ser quente, é preciso ser fervendo na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus. Como nós cantamos no início, desta vez é para valer, não é? Desta vez tem que ser para valer, minha gente. Quem é que garante que vai ter uma outra quaresma aqui? Ninguém garante, nós não sabemos. Se nós teremos uma outra quaresma, tem que aproveitar esta quaresma. Fazer essa revisão da nossa vida. E como Daniel pôde fazer essa revisão, também identificar, nós estamos mornos espiritualmente. Deus, Ele é misericórdia, claro que Ele é misericórdia. Mas Ele deseja que cada um de nós, que cada um
possa dar passos reconhecendo a sua misericórdia e mudando de vida. Quantas pessoas, em nome deste discurso, Deus é misericórdia, continua pecando? Não, porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia, sim. Deus, Ele é esse Pai representado aqui, neste mosaico. Ele é misericórdia, Ele acolhe, Ele abraça, sim. Mas Ele acolheu esse filho porque Ele se arrependeu. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele estava com fome também. Mas ele se arrependeu e voltou para a casa do Pai. E mudou de vida. Meus irmãos, é este caminho que nós devemos fazer de conversão profunda. Não é de uma conversão mais ou menos, de levar uma vida mais ou menos espiritual. Se você estuda mais ou menos, você consegue passar na prova? Fala a verdade. Não consegue. Se você trabalha mais ou menos, você acha que vai ficar no seu trabalho? Vai continuar no seu serviço? Você vai ser mandado embora? Não dá para ser mais ou menos espiritual. Não devemos ser mais ou menos espiritual. Devemos ser quentes. Devemos ser assíduos na vida espiritual, e o profeta está nos chamando a atenção nesse sentido. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, que praticamos a impiedade, a injustiça. Quando se diz muitas vezes por aí, Deus é misericórdia, e quantos dizem isso e não rompem de fato com o pecado, tem que romper com o pecado. Continuam escravos do prazer, continuam no adultério. Porque Deus é misericórdia, está errado. Não continue no pecado, não continue no adultério, não continue na corrupção, não continue escrava dos prazeres da carne, deste mundo. Porque Deus é misericórdia. Cuidado com esse discurso. Cuidado. Trata-se de uma visão equivocada a respeito desse Deus que é misericordioso, que é misericórdia. É tempo de conversão, meus irmãos. É tempo de conversão. Façamos uma análise da nossa vida. Deus é misericórdia, mas Ele quer a nossa conversão hoje. Deus, Ele é misericórdia, mas Ele quer que nós mudemos. E aí façamos este exame de consciência. Eu, como sacerdote, onde é que eu preciso mudar? Você como pai, você como mãe, faça esse exame de consciência. Onde eu preciso mudar? No relacionamento na minha casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. Eu tenho sido realmente um bom pai, um exemplo para o meu filho. Você tem sido um exemplo para a sua filha. Você tem mostrado o caminho do céu para os seus. É tempo de conversão, é tempo de avaliar a nossa vida, é tempo de nós verificarmos os nossos pecados e nos convertermos e nos voltarmos para nosso Senhor. Meus irmãos, é preciso romper com o pecado. A falta de conversão, uma vida segundo a carne, sem o rompimento com o mal, infelizmente, poderá fazer perder a nossa alma. Você quer perder a sua alma? Você quer queimar no fogo do inferno? Acredito que não, não é? O Catecismo da Igreja Católica nos fala a respeito daqueles que morrem em pecado mortal. Vai dizer o seguinte, Catecismo da Igreja Católica, 1033. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem acolhimento do amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele. Gente, não ter Deus e ficar no pecado já é um inferno. Já é um inferno. Estar no pecado. Depois, se permanecer no pecado, aí vai ficar pior ainda, não é? Vai queimar, de fato,
o restante que tem no fogo. Significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Estar separado da comunhão com Deus para sempre. Uma autoexclusão, vai dizer aqui o catecismo, e é isso que acontece. Não é Deus simplesmente que castiga e que manda para o inferno, a pessoa se exclui. O Senhor está nos dando a oportunidade da sua graça, de experimentarmos a sua graça, de experimentarmos o seu perdão, de participarmos do banquete. E é como se nós não quiséssemos participar desse banquete. Meus irmãos, é tempo de conversão, é tempo de um rompimento com o pecado, para nós não cairmos nas mãos do maligno, para nós não queimarmos no inferno, que o Senhor nos livre disso, não é verdade? Por isso façamos uma caminhada de profunda conversão, de revisão de vida neste tempo, para que nós sejamos acolhidos na eternidade por nosso Senhor. Depois o Catecismo da Igreja Católica ainda vai nos ensinar: não há limites para a misericórdia de Deus. Olha só que bonito. Não há limites para a misericórdia de Deus. Por pior que você se sinta, meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus é para os piores, sim. Você se sente a pior pessoa da sua família? Quantos dizem, eu sou ovelha negra lá de casa, porque eu aprontei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Meu irmão, a misericórdia de Deus é para você. A misericórdia do Senhor é para os pecadores. E no Evangelho nós temos várias pessoas que eram os piores, mas que se encontraram com a misericórdia, que se encontraram com Jesus e tiveram as suas vidas renovadas. Zaqueu, um grande pecador público, né? Vocês se lembram dele? Mas nosso Senhor o viu em cima daquele sicômoro. A misericórdia de Deus alcançou aquele baixinho invocado, não é? Ladrão, mal visto pelo seu próprio povo. A misericórdia do Senhor alcançou. Ele estava lá no alto da árvore, mas ele foi alcançado lá no alto daquela árvore. E a misericórdia do Senhor, neste dia, nesta hora, nesta celebração, te alcança aqui também, você que está sentadinho aqui neste banco, você que está debaixo aí do mezanino, está mais no fundo, está mais aqui na frente, você que está em casa, nosso Senhor te alcança agora também, onde você está. Sim, a misericórdia do Senhor é para você, é para o pecador, é para a pecadora. O Senhor nos alcança com a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor não tem limites, não exclui ninguém. Mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. A perdição eterna. Ninguém quer se perder eternamente aqui, é ou não é verdade? Acredito que não. Não sei se você já fez a experiência de ser perdido, de estar perdido. É horrível, não é? Eu lembro uma vez que fui no supermercado com a minha mãe. Era pequenininho, fui lá, ela saiu para um outro lugar lá. E cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha... Deu um gelo. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos para não perder a mamãe, o papai, não perder Jesus. Porque é essa sensação que nós vamos ter dentro do nosso coração, no nosso interior,
Não, eu não quero perder o meu pai, não quero perder a minha mãe, não quero perder a igreja. Por isso esteja na igreja. Por isso busque os sacramentos. Por isso busque a conversão nesse tempo favorável que o Senhor está nos dando hoje. É tempo de recorrer à misericórdia dEle. O profeta nos orienta, nos exorta. Olha, corem de vergonha. Olha, façam um exame de consciência. Se voltem para o Senhor. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nós buscarmos um arrependimento profundo. Fazemos esse exame de consciência. Pedimos perdão ao Senhor, buscar o sacramento da reconciliação, da confissão, e lavarmos, e sermos lavados pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Assim como a gente toma aquele banho gostoso, aquele calor, né? Está calor, né? Nesses tempos. Quanto o banho regenera, restaura, refaz. Nós precisamos do banho da misericórdia para continuarmos a nossa caminhada espiritual. Há quanto tempo você não busca este sacramento? Busque este sacramento, mas não busca de qualquer forma. Faz a listinha, faz um exame de consciência, pare, reze. Graças a Deus na internet tem vários exames de consciência que dá para você ter acesso. Faça uma boa revisão da sua vida, uma confissão para valer. O pecado, o mal que eu cometi, que nós cometemos contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Aqui, 3 pontinhos para você fazer a sua reflexão. O pecado é um mal que nós cometemos contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Eu amei a Deus realmente sobre todas as coisas? Ou troquei Deus por outras coisas? Eu amei o meu próximo, eu tratei bem o meu próximo? Eu vou anotar aqui, né? Não amei não, meu próximo. A mim mesmo, eu me amei, eu me cuidei, eu expus a minha vida em perigo? Anota lá, não, eu arrisquei minha vida em perigo. Esses 3 pontinhos, para você fazer uma boa revisão da sua vida, para você buscar o sacerdote, buscar a confissão. É tempo de conversão, meus irmãos. É tempo de nos voltarmos para Ele. O Senhor está nos dando tempo. O Senhor não voltou ainda, sabe por quê? Porque Ele prometeu, né? Prometeu que vai voltar. A segunda e definitiva vez. Só que Ele não voltou ainda, sabe por quê? Por causa de você. Porque Ele está querendo a sua conversão. Ele está querendo que você mude de vida. Ele está querendo que você pare com esse pecado. Pare com essa mania de pecar, de fazer o mal a si mesmo, de fazer o mal aos outros. Ele vai voltar, mas Ele ainda está dando tempo a você, está dando tempo a mim, está dando tempo a nós de nos convertermos. Meus irmãos, abramos o nosso coração à misericórdia de Deus. E uma vez que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, quem está aqui, quem está em casa, alcançados pela misericórdia de Deus, meus irmãos, sigamos a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele disse hoje no Evangelho proclamado: sede misericordiosos. Ai, meu Pai, meu Padre, como assim ser misericordioso? Eu não consigo. Eu não consigo ser misericordioso. Como é que eu vou ser misericordioso? As referências que eu tenho de pessoas que estão à frente, eu não consigo. O meu pai, a minha mãe não é referência de misericórdia para mim, porque eles não foram misericordiosos comigo. Eles não me trataram bem, eles não me amaram, eles não me acolheram. Mas a referência, meu irmão, minha irmã, para nós sermos misericordiosos, Jesus disse: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. A nossa referência para nós vivermos a misericórdia. Desculpe, talvez o seu pai seja muito bom, sua mãe seja muito boa, o tio, até o padre, mas a referência é o Pai, por excelência.
A referência para nós vivermos a misericórdia é o Pai das misericórdias. É Ele. Quando der vontade, meu irmão, minha irmã, quando der vontade, quando vier aquela raiva, lembra do mosaico do Pai das misericórdias. Lembre-se do Pai misericordioso. Esse pai aqui não tinha motivos para dar uma surra naquele filho? Tinha ou não tinha? Tinha. Aquele pai tinha todos os motivos. Você gastou a minha herança, seu safado. Você me matou, né? Da herança, quando que recebe a herança? Quando morre o pai, né? Você me matou, agora você vem aqui? Vá trabalhar lá com os porcos. O pai fez isso? O pai não fez isso. O pai o acolheu. O pai o abraçou. O pai deu talvez a pior surra que ele poderia ter recebido, que foi a surra da misericórdia. Eu fico imaginando o coração daquele filho, que esperava apanhar, que esperava um castigo, que esperava algo ruim, mas o pai o acolheu. Meus irmãos, o Pai do céu age assim conosco. É claro que eu estou dizendo isso, e essa reflexão que nós conseguimos fazer também. O pai, é claro que ele não estava concorde com o pecado do filho, mas o pai não quis saber do pecado do filho, quis saber do filho. É nessa maturidade que nós precisamos crescer. É esse passo que nós precisamos dar. Muitos de nós aqui, quando olhamos para os nossos parentes, olhamos para alguns conhecidos, pecadores públicos ou não públicos, mas nós sabemos que aquele irmão, aquele filho, aquele pai é pecador. Qual que é a nossa tendência? Olhar o pecado da pessoa. É ou não é verdade? Aquela pessoa me fez um mal. Qual é o olhar que nós temos para aquela pessoa? O mal que ela fez. O mal que ela praticou. E nós somos chamados através, sim, desse tempo quaresmal, a vida de oração, a penitência, o jejum. Se está difícil perdoar, se está difícil engolir aquela pessoa, vamos dizer assim, capricha na oração então, é tempo de oração. Padre, eu não consigo, reza mais. Padre, eu não consigo, jejua mais. Padre, eu não consigo, dê mais esmola. São as práticas penitenciais que nós somos chamados a realizar nesse tempo. E assim melhorarmos então o nosso coração. Que a oração possa amolecer o seu coração. Que a oração possa fazer com que você esteja mais próximo de Deus e mais próximo desse irmão, perdoando este irmão, perdoando esta irmã. O nosso modelo é o Pai. Para dar o perdão. O nosso modelo é Ele. O nosso modelo é Ele. Olhe para Ele. Volto a dizer, quando vier a raiva, quando vier aquele sentimento ruim, olhe para o Pai misericordioso. Olhe para Ele. E peça essa graça ao Pai. Pai, Pai das misericórdias, me ajuda a perdoar. Pai das misericórdias, me ajude a acolher os meus. Pai das misericórdias, me ajude a ser misericórdia para este irmão, para esta irmã. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não formos misericordiosos com esses irmãos, que muitas vezes já estão feridos, já estão machucados com o mundo, se você que é de Deus não for misericórdia para ele, aí está tudo perdido para ele mesmo. Se você que é de Deus, se você que reza, se você que se diz católico, cristão, não perdoa, o mundo vai perdoar? Não vai. Que você seja sinal do Pai misericordioso para as pessoas que estão lá na sua casa. E se o mundo já tem maltratado, se o mundo já condena, não precisa de mais um para condenar. Mas precisa de mais um, de mais uma, que indique o caminho. Apesar de você ter errado,
Deus abençoe você. Não abençoe o seu pecado, mas abençoe a sua vida, a sua pessoa, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. E faça esse caminho, meu irmão, façamos esse caminho. É claro, os pecadores, muitas vezes sim, precisam pagar pelos seus pecados. Quem fez um mal, matou, roubou, isso, aquilo, precisa sim pagar pelos seus pecados. Deus é misericórdia, mas é misericórdia colocando ele lá na prisão também. Pagando pelo crime, claro. Mas o que nós não podemos é alimentar o rancor, é alimentar aquele sentimento ruim de condenação, de mal para com o outro. É esse o caminho que nós precisamos trilhar, meus irmãos. E que bom, a providência de Deus nos visita com esse tempo quaresmal. Então caprichemos na oração para perdoar mais. Caprichemos no jejum para perdoar mais. Caprichemos na esmola para perdoar mais os nossos. Porque nós queremos o céu, não queremos? Só entra no céu aqueles que souberam passar por este mundo, perdoando, amando os seus, sendo sinais da misericórdia de Deus para os seus. Que o Senhor nos ajude a fazer esse caminho, meus irmãos. O Senhor, ainda bem, cantamos no Salmo, não nos trata segundo as nossas faltas, os nossos pecados. Ele não nos trata, senão ninguém aqui estaria aqui mais. Mas Ele nos trata com misericórdia. Ele nos trata com amor. Vamos tratar então os nossos com amor. Por que há tantas separações? Por que há tantas guerras? Por que temos um mundo aí tão difícil, tão complicado? Falta de perdão, falta de diálogo, falta de enxergar o outro como irmão. Como é que óculos o pessoal está usando aí? O outro é meu adversário. É esses os óculos que estão usando por aí. Mas nós, como cristãos, devemos usar os óculos de Deus Pai. E ver o outro. Ele é Pai. Aquele ali é meu irmão. Aquela ali é minha irmã. Meus irmãos, a começar de nós, olhemos com mais misericórdia para os nossos. Por mais pecador que o outro seja, por mais merecedor que o outro seja, do mal, do castigo, olhemos com misericórdia, olhemos com misericórdia. É a misericórdia que vai transformar o mundo, é a misericórdia que vai salvar o mundo. Te convido a ficar de pé um instante. Põe a mão aí no seu coração e reza pedindo essa graça a Deus de ser misericordioso, de ser misericordiosa. Volto a dizer, não quer dizer que você vai aceitar o pecado que foi feito. Não, não é isso. Você não está aceitando o mal, o estrago, mas você está rezando por este Filho de Deus. E vem alguém à sua mente, vem um Filho de Deus à sua mente, reza por ele agora. Reza. É o seu filho, reza por ele. Ele te magoou, ele te traiu. É o seu esposo, a sua esposa, é o seu pai, a sua mãe. Reza por ele agora. Ah, mas é tão difícil, Padre. Mas reze. Diga a Jesus, Jesus, alcança este irmão. Alcança o meu pai, alcança a minha mãe. Alcança esse irmão, essa irmã que eu tenho dificuldade de olhar nos olhos, de conversar. Senhor, que a oração já transforme o coração, o meu coração. Que a oração, que esse diálogo que eu estou tendo contigo, Jesus, já possa transformar esta pessoa. Senhor, nós não queremos o mal dos pecadores. Senhor, nós não queremos que os pecadores queimem no inferno. Nós queremos a salvação dos nossos, Senhor. Senhor, alcança os mais necessitados da Tua misericórdia. Sim, meus irmãos,
neste santuário dedicado ao Pai das misericórdias. Mergulhe na misericórdia de Deus. Se deixe banhar pela misericórdia de Deus. Se deixe ser lavado pela misericórdia do Senhor. E se comprometa e nos comprometamos a sermos misericordiosos. Cantemos, rezemos esta canção. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tu. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas do esplendor de tua misericórdia. E o Senhor nesta tarde, nesta hora, banha você com a misericórdia dEle. Obrigado, Senhor. Banha o seu coração Lava-nos, Senhor. fechado, duro, mas a água da misericórdia amolece o seu coração. A água da misericórdia purifica os seus olhos. Obrigado, Jesus. Não veja mais aquela pessoa como seu inimigo, sua inimiga, mas olhe, sendo banhado pela misericórdia, olhe esta pessoa como uma filha de Deus, como um filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque o banho da tua misericórdia Obrigado, Jesus. faz cair por terra todos os pré-conceitos, todos os julgamentos, toda a condenação. Obrigado, Senhor, Obrigado, Jesus. porque o banho da tua misericórdia restaura, refaz. Amém, Jesus. Obrigado pelo coração novo que o Senhor dá a essa esposa. Jesus. Nós acolhemos, Senhor. Obrigado pelo coração novo que o Senhor dá a este homem. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo coração novo Obrigado, Jesus. que o Senhor dá aos jovens, às crianças. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcança, que nos purifica, que nos faz homens novos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Mergulho. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo,
das misérias, perdidas no esplendor de tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcança. Obrigado, Senhor. E que a tua misericórdia, Senhor, também alcance toda a nossa família. Amém, Jesus. Vamos fazer essa oração, dirigindo aqui o nosso olhar para a Sagrada Família, pedindo que a nossa família seja alcançada pela misericórdia do Pai, por intercessão da Sagrada Família. Rezemos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Pode apresentar a sua família, a dificuldade que você tem vivido. A vós nos consagramos. Consagramos as nossas famílias, Senhor. E esse desejo profundo de conversão, de arrependimento. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E que quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.